Muito bem, agora estamos ao vivo. Vamos iniciar a nossa live. Já dei um tempinho aí para quem iria participar, para entrar. Lembrando que estamos ao vivo transmitindo para o Instagram e para o YouTube. E no YouTube, como sempre, eu utilizo a minha ferramenta, que é o OBS, e eu consigo compartilhar as minhas anotações, o meu resumo que eu faço sobre a live. Colocando alguns tópicos, é um resuminho que eu vou colocando lá para vocês conseguirem acompanhar. Tá certo? Então vamos lá. A pergunta que me enviaram foi sobre apresentação, nervoso em apresentação. E a pergunta é mais ou menos o seguinte: falou, olá, tudo bem? Eu queria saber como que eu posso lidar com o nervoso em uma apresentação. Né? Então é essa aqui a dúvida, né, do nosso amigo do Instagram, querendo saber como é que ele pode lidar com o nervoso numa apresentação. O que a gente pode fazer, né? E como é que pode lidar com esse nervoso? Agora, a minha pergunta é a seguinte: é normal ficar nervoso em apresentação? É comum? O que acontece quando a gente fica nervoso em apresentação? E por que a gente fica? A justificativa para a gente ficar nervoso, para a gente sentir o que a gente sente numa apresentação, normalmente é por coisas, o filme que passa antes da apresentação na nossa cabeça. Então é o que eu chamo, né? Na verdade, não o que eu chamo, é a autocomunicação. É como que você conta a historinha do que vai acontecer para você mesmo. Então, antes de você ir para a apresentação, já começa a passar um filme na sua cabeça, né? Você começa a ver um monte de coisa errada, você acha, ai, se me perguntarem, ai, se eu ficar nervoso, se acontecer isso, aquilo. Então você fica nervoso normalmente porque você está prevendo algo que não vai acontecer. Você começa a gerar na sua cabeça algo que ainda não é nem a realidade. É um excesso de futuro na sua cabeça. E esse excesso de futuro você cria conforme o histórico que você tem, conforme o mapa que você tem, conforme o mapa que você tem da realidade que aconteceu com você no passado. E aí, como é que eu faço para lidar então, Rodrigo? Por que é importante você lidar com a apresentação, lidar com o nervoso em uma apresentação? Por que é importante? A partir desse ponto, porque todo mundo fica nervoso, já que todo mundo fica nervoso, eu não preciso lidar com esse nervoso, eu não preciso me preocupar com isso. É normal, todo mundo fica. Inclusive, em várias apresentações eu já vi a plateia, a audiência, o público que estava assistindo, virar e falar assim, não, fica tranquilo, todo mundo fica nervoso. Em entrevista é muito comum. E esse tipo de frase que todo mundo usa que é para acalmar quem está lá na frente. Mas você sabe que se você ficar muito nervoso, você pode acabar não tendo uma performance adequada. E aqui eu vou abordar três pontos que te ajudam a lidar com esse nervoso. São três pontos bem simples de você compreender. É mais uma reflexão, como você pode usar esses três pontos como reflexão para você se acalmar, para você conseguir executar a apresentação que você tem de uma maneira tranquila. E aí a primeira coisa que acontece é assim, a gente sempre tem medo, o nosso maior medo é de não fazer bonito, é de não fazer bonito e de a gente ficar tão nervoso. A gente tem medo, fica nervoso por medo de parecer que está nervoso. Só que a pergunta é o seguinte: será que a percepção que você tem de nervoso, todas as pessoas têm? Todas as pessoas têm a mesma percepção que você? Porque, de novo, eu já falei bastante aqui. Um dos princípios básicos da comunicação, do método CPA, é os pilares, né? Os pilares que a gente chama são nossas premissas de comunicação. E uma das mais importantes é o que a gente chama de, que a própria PNL chama, que é o mapa não é território. Isso quer dizer o quê? A representação dentro da sua cabeça, ela não é a realidade. Né? O território, que é a realidade, né, não é o mapa que está dentro da sua cabeça. Porque você cria uma representação daquilo que está sendo, que é fato, que é verídico, que está acontecendo na hora. Você cria uma representação. E nem todo mundo tem a mesma representação que você. Por isso, que esse primeiro ponto que a gente vai conversar aqui é o seguinte:
você não parece tão nervoso quanto você sente. E isso é para justamente te acalmar. Você acredita que você está transparecendo nervoso, que você está suando frio, que sua mão está suada, que isso, que aquilo, mas na verdade o pessoal que está te assistindo nem percebe tanto assim. Pode ver um comecinho ali, uma coisa ou outra, mas... Nossa, eu bati aqui, gente. Normal. Mas será que você parece tão nervoso do que quanto você sente? Então aí já começa a te acalmar. Fala, cara, calma. Porque a sua própria plateia, as pessoas que estão te ouvindo, elas nem percebem que você está tão nervoso assim. Quantas vezes já teve a oportunidade de sair de uma apresentação, virar para alguém e falar assim, nossa, eu estava muito nervoso. E a pessoa fala, nossa, mas não parecia tanto. Edivaldo chegando. Boa noite, Edivaldo. Por quê? Porque às vezes você não transparece tudo aquilo que você acha que você está sentindo. Eu faço muita entrevista, né? E teve uma vez que eu entrevistei uma menina que ela chegou a trabalhar com a gente. Eu entrevistei ela normal, conversei com ela, tudo. Ela parecia um pouco nervosa, normal, tudo. Só que quando ela saiu da cadeira, ela foi embora, tava literalmente a mesa onde ela estava com a mão, tava molhada. Tava molhada a mão, onde ela estava sentada. Isso eu sei por quê? Porque depois ela contou pra gente. Nossa, ela falou assim, eu molhei a mesa de tão nervosa que eu tava. A minha cadeira ficou molhada, ela contou pra gente. Só que a gente na hora, né, tinha mais, acho que tinha mais uma pessoa comigo na sala, não percebeu. E ela fez a entrevista normal. E ela contou, falou assim, eu estava muito nervosa, eu nem sei como eu passei daquela entrevista com vocês. Justamente por quê? Porque você não parece tão nervoso quanto você sente, quanto você acha que sente, inclusive. E de novo, você vai ficar um pouco nervoso. Ok, aceitar isso já começa a te ajudar, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto para você começar a perceber como lidar com tudo isso que vai acontecer numa apresentação que você tem que fazer. O segundo ponto, aí sim, a gente está falando aqui já de performance, né? Por quê? Eu até comentei anteriormente sobre a gente tem medo de ficar nervoso, de travar, todo mundo perceber que a gente está travado, que a gente ficou nervoso. Só que a gente também tem muito medo de fazer uma apresentação ruim, fazer uma apresentação que ninguém goste, fazer uma apresentação que você deixa a desejar, não sei qual é o termo que você utiliza. Mas aí vem o outro porém. Não é, não é obrigatório você ficar nervoso e você fazer uma apresentação ruim. É o que a gente chama de causa e efeito. A gente tem na nossa cabeça que se eu ficar nervoso, a apresentação ficava ruim. É uma condição de causa e efeito que ele é muito carregada dentro da nossa... É uma crença que a gente tem. Que se eu ficar nervoso, a apresentação vai ser ruim. E não é bem assim. Né? Não existe essa causa e efeito. Por quê? Eu posso ficar nervoso e mesmo assim eu posso fazer uma excelente apresentação. Posso. Eu posso passar toda a mensagem, eu posso transmitir o que eu quero transmitir, eu posso fazer com que as pessoas entendam, mesmo se eu ficar muito nervoso. Eu acho que eu já contei esse caso aqui. Eu tava nos Estados Unidos fazendo um treinamento, na verdade, um treinamento para uma certificação, mas era um treinamento, um curso. E tinham vários níveis de profissionais da minha empresa. E tinha um diretor que ele foi falar sobre um artigo, um estudo que ele tinha desenvolvido. Era um diretor, um senhor, assim. E era um público, era um grupo, um público, né? Quando você fala para um público, você fala para uma audiência, para um grupo. E não era tão grande assim. Nós devíamos estar entre 20 e 30 pessoas, né? Por aí, nem tem, acho que 20 e poucas pessoas. Todos da mesma empresa, todos conhecidos. A maioria era mais júnior, né? Comparado a um diretor, era vice-presidente, né? Gerente, consultor sênior e alguns diretores. E esse diretor, quando ele foi falar, ele sim, ele mesmo admitiu e isso ele ficou muito, muito nervoso. Ele tremia com o papel na mão. Né? Era um caso, assim, excepcional que eu, sinceramente, não tinha visto muito. Né? Vi raramente alguém fazer uma apresentação ou comentar sobre um assunto
ficar em pé e na frente assim e tremer com o papel, tremer. Mesmo assim, todo mundo entendeu o que ele falou, todo mundo entendeu o que era o estudo que ele tinha feito, a pesquisa que ele tinha feito. Ele passou e ok, ok. Então, entende? Não é, de novo, não é uma causa e efeito. Não é porque ficou nervoso que a apresentação vai ser um fiasco. Não. É muito pior você não saber o conteúdo, é muito pior você se enrolar com o conteúdo. Às vezes você está tão bem ali, você está tão confortável. Tem gente que às vezes fica tão confortável numa apresentação, numa entrevista, numa conversa, que desliza, acaba transparecendo algo que não é aquilo. Entende? Então, de novo, é excludente. Você pode excluir, você ficar nervoso e fazer uma boa apresentação. É simples, tá? Eu já quero começar a colocar isso dentro da cabeça de vocês, que não existe essa amarração, essa obrigatoriedade de você ficar nervoso e a apresentação ser ruim, tá bom? E o terceiro ponto, que também aqui é uma distinção, né? Você pode perceber que essas três dicas, esses 3 pontos que eu estou trazendo, eles são mais para a abertura da percepção de como você se apresenta, e como você faz uma apresentação, e o que é ser nervoso numa apresentação. Ele não é uma coisa tão, receitinha de bolo. Porque até na receitinha de bolo, você pode ficar nervoso. Até para seguir um passo a passo, você pode ficar nervoso. Por isso que eu resolvi trazer para essa pergunta que me fizeram, algo que seja mais para abrir a mente. E o terceiro ponto é que, assim, muitas vezes a gente fala assim: eu tô nervoso, eu tô muito nervoso porque eu tenho uma apresentação, eu tenho uma entrevista. E na verdade você nem nervoso tá. A gente tem uma tendência de usar um vocabulário muito limitado para nomear as coisas que nós sentimos. Vou repetir. A gente tem um vocabulário limitado para atribuir, para nomear o que a gente sente. Mesmo que toda vez que você nomeia algo que você sente, você limita aquilo. Toda vez que você dá um nome, que você nomeia, que você rotula alguma coisa, você diminui aquilo. Porque assim, não é 8 e 80, não é nervoso, não é calmo. Você tem, não é preto, não é branco, você tem dezenas de tons entre um e outro. E a gente sempre acaba rotulando, é nervoso ou é ansiedade? Ansiedade. É triste, é feliz, triste, nervoso, ansiedade e só. É isso que a gente usa para a gente transmitir o que a gente tá. Você tá triste? Ou é bravo, ou nervoso? Calmo, nervoso, triste, feliz e o ansioso, muita ansiedade. Esses cinco nomes que nós damos pelo que nós, é o que a gente mais usa. E na maioria das vezes a gente está sentindo outra coisa. Não necessariamente é um desses 5 aqui. Por exemplo, nervoso. A gente fala, tô nervoso, amanhã tem uma entrevista. Mas às vezes você está empolgado. Amanhã eu vou me apresentar, sei lá, no balé. Amanhã minha filha tem uma apresentação. Tem mãe que fica nervosa pela apresentação da filha. Mas não é nervoso, é empolgação. Empolgação é muito saudável. Rodrigo, mas qual que é a diferença se eu estou sentindo? A diferença é que toda vez que você rotula com um nome, você tende a ir em direção àquilo que não é agradável. A mesma coisa, uma coisa que você chamar uma coisa que não é legal, que é legal de não legal, sabe? A comunicação, ela não é só o que você fala. É o que você fala, o que você sente. E a gente percebe o mundo através da comunicação, através do que eu falo. Se eu estou atribuindo um nome que ele não é agradável, não faz sentido. Mesmo que aquele sentimento não seja tão desagradável assim, mas eu dou um nome desagradável a ele. Vou recapitular. O que eu estou sentindo não é tão desagradável assim. Só que eu vou e dou um nome que é ruim, que é nervoso. E aí? Não fica legal. Não fica legal. Isso me lembra de um experimento de um japonês que ele colocava palavras dentro de potes de arroz, se eu não me engano. É um estudo que é muito famoso, uma época ele estava bombando nas redes sociais, todo mundo colocava o nome desse cientista japonês. E ele provou lá, colocou as palavras e que a durabilidade dos alimentos era maior ou menor de acordo com as palavras. Se eram palavras boas, né, palavras de amor, a durabilidade era maior. Era mais ou menos assim.
o experimento. Eu vou buscar e depois eu trago para vocês. Isso serve pra gente também. Se eu dou um nome que ele não é agradável, que ele não é legal, que ele me traz alguma coisa ruim, mesmo que eu esteja sentindo uma coisa mais ou menos, aquilo tende a pesar mais pro menos do que pro mais. Porque é assim que a gente funciona. A gente percebe o mundo através da comunicação. A gente recebe o mundo através da comunicação. E é através da comunicação que a gente sente tudo. Que tudo passa dentro da nossa cabeça. Eu já expliquei aqui como é que funciona, né? Como é que funciona a comunicação em termos do que a gente sente. A gente recebe as mensagens de fora, processa de acordo com o nosso mapa, de acordo com aquele mapa que a gente criou em cima da realidade que existe, e aquilo passa, né? Passa assim, e aí eu sinto alguma coisa, né? Só que isso também serve para as coisas que eu falo, para as coisas que eu penso, né? Não é só o que vem de fora. Vem de fora, passa, mas se eu ficar pensando coisa ruim, você se sente bem? Não. Não é clichê. É fato. Isso é um fato. Já provado até cientificamente. Que nem eu falei, uma das comprovações é esse estudo desse cientista japonês. Então, de novo, não confunda empolgação com nervoso. Não atribua nervoso ou ansiedade, porque assim também. Tem gente que usa ansiedade para uma coisa boa e tem raras pessoas usam para uma coisa boa. Tem gente que sempre usa com uma conotação ruim. E quando você atribui, mesmo a palavra que ela pode ser boa ou não, mas você entende ela com uma conotação ruim, se você usa, você sempre vai mais para o lado negativo. Tá bom? Então tente perceber se o que você está sentindo não realmente nervoso ou é alguma outra coisa, é empolgação, pode ser ansiedade. Né? Lembra? Ansiedade é excesso de amanhã, excesso do futuro. Cara, calma aí. E eu vou dar uma dica depois, como que você faz para resolver a ansiedade, tá? Dica bem simples. Então vamos lá, vamos recapitular. Quais são os 3 pontos para começar abrir a sua cabeça em relação a nervoso em apresentações? Primeiro de tudo, você não parece tão nervoso quanto você sente. As pessoas não vão perceber que você está tão nervoso. Ou melhor, as pessoas não vão perceber esse grau de nervoso. Elas vão ver que você está nervoso. Normal, qualquer um. Mas não é esse grau que você está. Ninguém vai perceber isso porque é impossível perceber porque está dentro de você. Ok? Então vamos lá, calma, tranquilo. Segundo ponto. Você pode ficar nervoso e mesmo assim sua apresentação ser muito bem feita. Fazer uma apresentação excelente, fantástica, muito boa, boa, acabou. É excludente você ficar nervoso de uma apresentação ruim. É excludente. Eu garanto para você. Segundo ponto, isso nasce de uma causa e efeito, uma atribuição de causa e efeito, onde se eu ficar nervoso, a apresentação vai ser ruim. Eu fiquei nervoso, então a apresentação foi ruim. Entende? E às vezes nem foi porque você ficou nervoso. Foi porque te fizeram uma pergunta que você não sabia. E aí você não foi bem porque você não respondeu a pergunta, mas não era por causa do nervoso. Se você soubesse a pergunta e você respondesse, mas eu não lembrei da resposta porque eu estava nervoso. Aí eu te falo que de repente você não estava tão bem preparado. Não foi culpa do nervoso, entende? Aí foi tudo para conta do nervoso. E aí, de repente você só não estava tão bem preparado assim. Ok? Terceiro ponto, recapitulando, nervoso é muito parecido com empolgação. Você pode estar sentindo uma quantidade de sentimentos e emoções, só que você sempre vai lá no nervoso. Nervoso e nervoso sempre tem uma conotação ruim quando a gente está falando de apresentação no ambiente profissional. Ou no ambiente que você queira, por exemplo, como eu disse, o balé, a apresentação da filha, né? Às vezes a mãe está empolgada, a criança começa a pegar a empolgação da mãe, a mãe fala que está nervosa, a criança não sabe, adulto, a gente já não sabe, como eu disse, dar o nome, quando dá nome já diminui a sensação, já limita, você coloca ela numa caixinha. Mas a criança menos ainda, e ela vai no que ela ouve. Nervoso é ruim, minha mãe tá nervosa, eu vou ficar nervoso também. A criança chega lá, não dança, chora, enfim. Ok? Bom, eu tenho aqui mais 2 dicas e eu vou acrescentar aquela que eu falei sobre ansiedade, tá bom? Vamos lá, dica simples. A primeira delas, gente, dicas. A primeira delas é aquilo que eu falei.
não coloca tudo na conta do nervosismo. Não coloca o resultado da sua apresentação na conta do nervoso. Porque vai embutindo tudo, vai tudo para a sacolinha do nervoso. E não é. Por isso que eu falo, pratica muito, pratique muito. Trabalho duro gera recompensa. Simples assim. Você estudou, você sabe o conteúdo que você tem que passar, você vai lá, praticou na frente do espelho. Eu lembro aqui, eu vou contar uma história. Eu fui fazer, isso faz muitos anos. Eu fui fazer uma entrevista, era numa consultoria também, né? Minha vida inteira foi praticamente em consultoria, mas era uma consultoria de risco. E você tinha que montar uma apresentação da sua vida de uma maneira diferente. E aí lá, eu lembro que até eles deram umas, teve gente que fez isso, fez aquilo. Eu falei, eu não vou falar de maquete. Cara, eu, educação artística, sou horrível. Sou formado em engenharia, não sei como eu passei em desenho, tinha desenho técnico. Porque eu sou ruim de desenho. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, já sei. Vou fazer uns banners, e eram 3 tópicos da apresentação. Seu passado, de onde você veio, sua história, sua condição atual, não sei o que, acho que uma coisa assim, e o futuro, o que você imaginava para o seu futuro. Eu falei, já sei, vou fazer 3 banners, e eu dou um jeitinho, vou lá, abro o banner, coloco umas imagens, umas frases, isso foi o que eu fiz. Tipo recorte assim de jornal, mandei imprimir 3 banners, e eu falei, e agora, eu vou fazer a apresentação segurando, era 3 banners pequenos assim, né? Acho que não dá pra ver que vocês estão limitados, mas devia, sei lá, ter uns 40 centímetros de largura, né? Não era tão grande, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, como é que eu vou fazer? E eles coloquei uns elastiquinhos, montei e eu fiquei na frente do espelho testando, porque eu ia falando, era uma coisa assim extremamente rápida para fazer, e eu cronometrava. O que eu fiz? Eu pratiquei muito. Eu abria eu coloquei os 3 em sequência na minha mão, assim, 3 banners enroladinho. Aí eu abri falei, eu sou tal, eu sou Rodrigo, eu vim disso, aqui tá a minha origem, minha família, meus estudos, onde eu estudei, nananana. Aí, eu já automaticamente já abria outro na frente daquele, e aqui é o que eu quero, não sei o que, falei, e abri o terceiro, meu futuro, eu quero isso. Não errei nada. Quando eu fui me apresentar, até, você quer ajuda, tal, não, né, por quê? Porque eu já tinha treinado, eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia como é que eu ia segurar, eu já sabia o que eu ia falar, eu treinei muito. Simplesmente foi lá e minha apresentação foi tranquila. Boa noite, Suzy, chegando agora. Então, como eu disse, você praticando, você reduz a sua chance de você ficar nervoso, porque na maioria das vezes você coloca na conta do nervoso e às vezes você esqueceu alguma coisa. E não é por causa do nervoso, você esqueceu porque de repente não foi o suficiente estudar. Tá bom? Segunda dica que eu vou colocar aqui, tá? É o seguinte, a gente tem uma tendência de focar na gente, tá? Eu A, eu B, eu C, eu D, eu, que eu vou falar, que eu vou falar, que eu vou falar. E aí, você não tá falando pra você. Você não é o. Você pode ser, entre aspas, o centro das atenções porque o pessoal tá te ouvindo. Mas você não é mais a pessoa mais importante daquilo. A pessoa mais importante daquela sua apresentação não é você, quem está te ouvindo. Porque se você está fazendo uma apresentação, você quer. É uma entrevista de emprego, então você precisa conquistar, de alguma maneira, motivar o seu entrevistador. É uma reunião de negócios, uma apresentação comercial, você precisa conquistar, motivar o seu cliente. Se é uma apresentação técnica, sei lá, uma banca que vai te aprovar, você tem que conquistar, motivar a banca. As pessoas profissionais estão te ouvindo. Então você não é o mais importante. Para você, a pessoa mais importante é quem está te ouvindo. Então tira o foco e presta atenção na mensagem que você quer passar. Presta atenção no que você quer causar no outro. Porque tudo aquilo que estiver acontecendo dentro de você vai embora. Porque você vai prestar atenção no outro. Deixa eu ver o que é bom para o outro. O que eu sei que eu posso ajudar o outro. Ou seja, o que eu estudei que é importante falar do meu tema para o outro, para quem está me ouvindo, para esse cliente aqui. Porque assim, eu posso ter o melhor produto, eu posso ter a melhor solução, mas o que ele está precisando?
que é que ele quer? Por quê? Porque o meu nervoso... Aí eu tiro o foco de mim e coloco no quem tá me ouvindo. Por entrevistador, eu falei, meu, o que será que esse cara tá buscando? Sabe, você tira a mensagem de você, ai que eu tô nervosa, ai que minha mão tá suando, ai que isso, que aquilo. Ok? Terceira dica. Terceira dica aqui, uma maneira bem bacana de você fazer é o seguinte. Uma vez eu ouvi a história, eu vi uma entrevista, eu li uma entrevista numa revista do Michael Phelps, maior medalhista olímpico, se eu não me engano, na natação. E ele falava o seguinte, que ele, o que você faz antes de entrar na piscina? Como é que é o seu treino? Que ele entrava muito focado, era um cara assim que era até estranho ver. Porque ele era, né? E ele falava o seguinte, eu vou visualizando tudo o que eu ia fazer antes de entrar na piscina. Na verdade, ele visualizava tudo antes e depois, durante a prova. Ele ia repassando na cabeça dele. Eu vou chegar lá, eu vou andar assim, eu vou tirar a toalha, eu vou arrumar meu... Ele falava que ele visualizava isso. Eu vou subir, eu não sei o nome daquele negócio, mas eu vou subir, eu vou pular, eu vou prender meu pé assim, eu vou pular assim. E aí, além de tudo isso, dele visualizar tudo, o passo a passo, antes, durante e depois da prova, ele também criava cenários onde, e se acontecer isso, o que eu faço? E se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer aquilo, eu vou fazer o quê? Ele já ia criando alternativas na cabeça dele. Então essa dica aqui é a mesma coisa. Só que eu vou dar uma pitada, tá? Uma pitada para vocês entenderem o que é mais importante é você visualizar o começo da sua apresentação. Porque a maioria das pessoas, tá? Como eu disse, teve um exemplo lá de um cara que eu vi que o cara ficou nervoso na apresentação inteira. Mas a maioria das pessoas, elas ficam nervosas no começo da apresentação. Todo mundo fala assim, nos 5 minutos, nos 3 minutos. Às vezes você tem 5 ou 3 minutos para se apresentar, ok? Mas se é uma apresentação um pouco maior, é até ok. São 3 minutinhos, depois deslancha. Mas a ideia é justamente você visualizar os momentos iniciais, os primeiros momentos da sua apresentação, do que você vai falar, como é que você vai chegar, aonde você vai sentar. Mas eu não sei onde é o lugar. Não tem problema. Pensa você, o que vai estar passando dentro de você para falar. Você conhece o lugar? Beleza. Como você vai estar sentado? Como você vai estar sentado? E aí você vai gerar dentro de você vários caminhos. Quando você vai chegar lá, é como se tivesse ensaiado, mais ainda. Lembra que eu falei? A dica 1 era praticar muito. Eu pratico na frente do espelho. Quando eu vou fazer uma apresentação, eu praticava na frente do espelho. Treinava. Mas além de tudo, você visualizar como vai ser o início da sua apresentação, você vai chegar lá mais calmo. E até aquelas pessoas que não ficam 3, 5 minutos no começo da apresentação nervosas, elas podem nem ficar mais. Porque ela já repassou na cabeça dela tudo aquilo que pode acontecer. Como é que vai ser o início da apresentação dela. E aí, eu vou dar aquela dica extra, né? Dica extra. Relembrando, para quem está me assistindo no Instagram, eu transmito a minha live pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube, eu maluco. E no YouTube eu utilizo uma ferramenta que eu compartilho as minhas anotações, o resuminho de tudo aquilo que eu estou falando, colocando os tópicos, os principais pontos para vocês acompanharem. É uma colinha, tá? Não só porque é legal usar mais de um meio de se comunicar. Só falar pode ser que é difícil para algumas pessoas absorver. Por isso que eu gosto de falar e escrever, tá bom? E aí, a dica extra é como lidar com ansiedade, tá? Porque ansiedade é o quê? Excesso de futuro. Porque assim, ansiedade é excesso de futuro. Você fica pensando tanto naquele dia, que você começa a ficar sufocado. Como se aquilo fosse
sabe, é um abismo que você tá caindo e não para de cair. Aquela entrevista que você tem, você pensa tanto nela, que assim, é um mergulho que não tem fim. Se você tem uma semana para entrevista, é uma semana de mergulho, é uma semana de queda. E você fica ansioso, ansioso. Se você está esperando a resposta de alguma coisa que está te deixando ansioso, porque você só pensa naquilo quando vai chegar. É como se fosse uma queda, né? Acho que para mim é uma grande metáfora, é uma queda que não tem fim. Você fica com aquilo, aquela. Sabe? E aí, como é que eu faço para lidar com isso? Né? O que eu faço? Ó, aqui eu vou tentar fazer um desenho. Né? Então aqui ó, é o presente, aqui é o futuro, tá? Eu vou colocar aqui ó, o evento, tá? Então você fica o tempo inteiro aqui, ó. Você fica no evento, no evento, no evento, no evento, no evento, no evento, nem chegou você tá nele. E aí, como é que eu faço para eu sair dessa ansiedade? Que é uma dica simples. Quando você tiver, eu estou muito preso nesse dia, nesse futuro, nesse dia específico, faz isso aqui, ó. Eu estou desenhando, mas enfim, não tem problema. Coloca aqui, ó. Tá. Pós-evento. O que você faz? Vou colocar até em azulzinho. Você pensa exatamente um dia ou um momento depois daquilo. Imagina assim, é uma entrevista. Entrevista, não sei o que. Não. Tá, e quando eu sair da entrevista, como é que vai ser? Eu vou, sei lá o que eu vou sentir. Eu vou estar aliviado, porque acabou. É uma resposta muito importante para mim. E quando você tiver a resposta? Eu vou estar aliviado. Pode ser positivo, mas se for negativo, se for negativa, eu vou atrás de outro emprego. E se for uma apresentação onde eu vou apresentar meu TCC para passar de ano? Meu Deus, se você não passar, tá bom, e depois que eu sair? Eu passei. Ok, eu não passei. Tá bom, você vai ter que fazer alguma coisa, não vai? Então você tira aquele peso. Aquela queda vai chegar no fim. Acabou. Vai passar. A tendência é que passe. Então você pensa um dia depois daquele momento que está te deixando ansioso. Essa é a dica mais simples para você sair desse estado. Esse estado que você não quer, esse estado que a gente chama, é tudo aquilo que você está sentindo. Você sair desse estado, você pensa um momento depois do evento. Se você está pensando muito no futuro, naquele dia que vai ter uma prova, enfim, pensa um dia depois, pensa um minuto depois, né? Por exemplo, puxa, me chamaram lá para conversar, o que será que eles querem falar comigo? Pode ser A, pode ser B, tá bom. E se for A? E depois, o que acontece? Se for A, eu vou, sei lá, vou chorar, vou ficar triste. Se for B, não, se for B, eu vou ficar muito feliz. Porque é isso que acontece. É assim que você faz para você diminuir a ansiedade, para você zerar a ansiedade quando você tem um evento futuro importante para você. Beleza, gente? Bom, essa foi a live de perguntas e respostas de hoje, ok? Foi a pergunta sobre como lidar com o nervoso e apresentação. E eu dei algumas dicas, eu falei 3 pontos para abrir a mente em relação a nervoso e apresentação. Dei 3 dicas para você melhorar esse aspecto. E dei uma dica extra de como você pode lidar com a ansiedade, ok? Lembra, toda terça e quinta vão ser lives agora. Tá? Quem me acompanha no Instagram, no YouTube, no Facebook. E lembra de curtir esse vídeo. Se você acredita que esses conteúdos que eu faço, que eu apresento, vai ajudar alguém, pode ajudar alguém, compartilha. Quem sabe você também não ajuda alguém que precisa, alguém que está, por exemplo, tem uma entrevista e não quer lidar com a situação, tem uma apresentação importante, ou mesmo os outros assuntos que eu comento sobre comunicação no ambiente corporativo, para você crescer profissionalmente. Tá bom, gente? Obrigado por vocês me assistirem e até a próxima live. Tchau, até mais, gente.